Olá, bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. A nossa entrevistada de hoje é a Tatiana. Ela é administradora, ela é licenciada em matemática e pedagoga. Ela é mãe de 3 meninos americanos e ela também é mãe bilíngue, ela é brasileira, mãe bilíngue e também adepta da educação domiciliar. E hoje ela vai contar um pouco para a gente sobre as suas experiências. Ela tem várias histórias inspiradoras para compartilhar conosco. Bem-vinda, Tati. Obrigada. Vamos começar. A primeira pergunta é como começou a sua história com o bilinguismo? Como você aprendeu a falar o inglês e também como que foi isso passando adiante para os seus filhos? Bom, a minha família, eu tenho muitas irmãs, somos 6 filhas, né? Meu pai e minha mãe tiveram 6 filhas e as minhas irmãs, quando eu me casei com meu marido, eu sou a 4ª filha, meus pais estavam se aposentando e se mudaram para os Estados Unidos, onde já tinham 3 das minhas 5 irmãs morando, né? Uhum. E eles levaram as minhas 2 irmãs mais novas. Então, meus pais já moravam lá. O meu marido, um ano depois que a gente casou, nós 2 nos formamos, né? Eu em administração, ele em engenharia, e ele foi fazer um mestrado nos Estados Unidos. Então, quando nos mudamos para os Estados Unidos, eu engravidei e tive meu primeiro filho. Uhum. Voltamos para o Brasil, ele tinha 11 meses, né? Então, ele não chegou a ter contato assim com, vamos dizer, o bilinguismo. E eu não tinha nenhuma ideia. A única ideia que eu tinha é de que era importante a gente tentar ensinar a ele a língua que seria do país onde ele nasceu, né? Por uma experiência do meu marido, que a mãe é brasileira, nascida em colônia alemã, foi aprender o português depois dos 20 anos, quando se mudou do estado onde ela morava, e casou com um cearense. Ensinou a primeira língua que o meu marido aprendeu foi o alemão, e com 3 anos ele não falava o português, só o alemão, e o meu sogro, então, sem ter muito conhecimento, achou que isso era ruim para ele e pediu que ela não falasse mais em alemão com ele. Então, meu marido perdeu essa língua, né? Ele não fala hoje o alemão, e ele sempre teve muita tristeza por isso, né? Então, a gente sabia que era importante, mas não entendia muito, não tinha muito alcance, né, da importância dessa segunda língua. Então, nós voltamos para o Brasil, sempre conversamos em português em casa, nosso filho acabou aprendendo português, mas eu colocava ele para assistir vídeos em inglês, ele tinha o contato com o inglês, mas não como uma imersão, como deveria ser feita, né? Quando nós voltamos para os Estados Unidos, quando ele tinha 3 aninhos, ele ainda não tinha idade escolar, ele tinha uns amiguinhos da rua, era engraçado porque ele falava em português com eles, achando que eles entendiam. E aí tinham aquelas davam um jeito de se comunicar ali. Isso. Mas era muito pouco contato, muito poucas as vezes que brincavam. Então, não chegou assim a desenvolver tanto. Ele aprendeu o inglês, mas não era tão até ele ir para a escola. Certo. E quando foi para a escola, a professora mostrou muita preocupação, né, com o bilinguismo, chamou uma especialista para conversar comigo e com meu marido e pediu que a gente parasse de falar o português em casa, né? Então, baseado na experiência do meu marido, de pequeno, na mesma hora nós dissemos que não, até porque era nossa língua, né, materna, e a gente queria que ele se comunicasse com os avós, que a minha sogra não falava o inglês, né? Então, enfim, então não demos ouvidos e a gente só continuou. E ele ficou, então, fluente no inglês, e o português é que ficou prejudicado, na verdade, porque lá são muitas horas na escola. Eles vão de manhã cedo e voltam 3h30 da tarde, né, no lugar onde a gente morava. Então, ele tinha muito mais contato com os amigos e tudo, conversando, do que até mesmo com a gente. E ele acabou chegando numa fase que ele preferia responder em inglês. A gente falava em português com ele, ele queria responder em inglês. E aí era difícil, tinha que ficar conversando, olha, você tem que responder em português quando a gente fala em português. E misturava as línguas, metade da frase era em inglês.
eu ficava corrigindo o que ele falava de errado e percebi que isso foi deixando ele tímido para a língua, então parei, né? E ele se comunicava do jeito que ele conseguia, né? Na nossa língua, no português lá, e ele era fluente no inglês. Depois a gente voltou para o Brasil. Aí eu não sei se você quer que eu continue. Sim, aí foi o caminho contrário, porque foi todo um esforço de ensinar o português para ele lá e o inglês ele ia pegando naturalmente, e quando vocês voltaram foi o caminho inverso. O inverso. E nós tivemos outros 2 filhos lá. Esses outros 2 filhos nasceram já com um irmão que falava as 2 línguas, né? Mas falava principalmente o inglês, então automaticamente o filho do meio pegou o inglês bem fácil e era a língua que ele preferia também falar. Quando conversava comigo, ele falava um pouco menos de português do que o irmão mais velho, saía metade português, metade inglês, e a gente aceitava do jeito que conseguia, né? E o mais novo, quando nasceu, a mesma coisa, só que ele tinha 1 ano e meio mais novo. O do meio tinha 5, que não tinha ido para a escola ainda, e o mais velho já tinha 11, quando a gente voltou para o Brasil. E entre os irmãos, eles conversavam em inglês? Só em inglês. Então, eles viam filme, brincavam, tudo em inglês. Quando conversavam com a gente, eu e meu marido, sempre conversamos em português em casa, sempre com eles, e a gente pedia que eles respondessem em português. Então, eles faziam o melhor que eles conseguiam, né? Sim. E sempre a gente conseguia muito, sabe? Mas a gente valorizava muito o esforço que eles faziam, né? E, às vezes, quando eles respondiam em inglês, a gente repetia a resposta em português, né? Você está querendo dizer isso, né? E eu notava que isso ajudava, porque eles iam construindo vocabulário. Tanto que eles não tinham nenhuma dificuldade de entender a gente, né? Então, tinha um português fluente aqui, né? Mas na hora de falar... Precisava um pouquinho mais de prática. Isso. Então, quando nós voltamos para o Brasil, vivemos, então, a situação inversa. O português do Johan, do meu mais velho, era um português com muitos erros, porque, como você ouviu agora, a gente parou de corrigi-lo, né? Quando era pequeno. Então, ele tinha muitos erros, mas não tinha sotaque. O filho do meio também tinha muitos erros, mas era pequenininho ainda, 5 anos, então foi bem rápida a imersão dele no português aqui. Em questão de 2, 3 meses, o do meio já estava fluente no português, do jeito que ele era fluente no inglês. O mais velho demorou um pouco mais, porque ele fez vícios de linguagem, né? A dificuldade maior deles era com os artigos, né? Então... lua, né? Coisas que não tem gênero, né? E para eles era mas falava sem sotaque, falava bem. E o mais novo não falava nada quando veio para o Brasil. Ele tinha 1 ano e meio, não falava nada. Eu, então, era formada em administração, mas queria estar mais pertinho deles, então fui fazer em 1 ano. Não é uma pedagogia como todo mundo faz, assim, da faculdade, né? Quando você já tem uma formação, você pode aproveitar as matérias da sua faculdade anterior, né, da sua formação, para fazer a pedagogia. Então, no caso, a minha, era possível ou história ou matemática. Eu optei pela matemática, fiz uma licenciatura, que foi de 1 ano, e depois fiz mais 1 ano de pedagogia também num programa do governo chamado R2, né, que ele reaproveita as suas matérias da faculdade. Então, eu acabei pegando essas 2 formações e fui trabalhar como professora. Eu fiz estágio na escola americana, na Chapel, em São Paulo, na área da matemática. Meu sonho era trabalhar com pequenininhos, que eu adoro, então fui depois trabalhar numa escola canadense com os pequenininhos, e meus alunos tinham 2 anos de idade, então pude ver bem de perto o bilinguismo. Era impressionante, os pais não falavam nenhuma outra língua, não falavam português, deixavam os filhos lá, que não falavam nem o português também, porque eram muito pequenos, e no fim do ano eles falavam inglês e português. Era muito bacana, não via nenhum tipo de prejuízo.
É interessante que você viveu as duas posições, a posição de mãe, levando os filhos para a escola, e aí tendo essa experiência da professora dizer, não, para de falar o idioma com seu filho, o que a gente sabe que é um problema, porque não deveria, né? Os professores deveriam incentivar, e aí, no seu caso, viveu essa situação inversa, incentivando os seus alunos, os pais dos alunos a promoverem o bilinguismo, a continuarem com essa prática, oferecendo essa ferramenta tão valiosa para as crianças. Nessa escola canadense que eu trabalhei, a gente não falava nada de português, era só inglês do dia 1 até sempre, né? Não tinha português. Então, as crianças, elas tinham... Se tinha uma coisa que elas não entendiam, que no início era tudo, né? A gente usava de gestos, a gente usava da linguagem corporal, e eles iam absorvendo isso, e mais rápido do que a gente pensa, eles já estavam falando o inglês, ou entendendo perfeitamente o que a gente falava. Então, era muito bacana. E realmente as escolas, elas hoje têm uma mente bem diferente. Porém, o meu filho mais novo, o Jake, quando ele entrou na escola, que era essa coisa mais das crianças, não tinha alfabetização, nada disso, estava tudo bem. Quando começou a pré-alfabetização, a gente começou a notar muita dificuldade nele, né? E a gente não sabia que ele tinha o que hoje tem uma nova sigla, um novo nome, mas eu me baseio mais no nome em inglês, porque é onde eu busco referência e estudos, que aqui no Brasil não tem quase muita coisa sobre o distúrbio específico de linguagem, tá? Lá se chama Specific Language Impairment. E a gente, quando descobriu isso, a escola e a fonoaudióloga que acompanhava, que era uma fonoaudióloga super experiente, foi totalmente contra o bilinguismo. A própria escola, que era bilíngue, foi contra. Repetiram ele de ano sem poder, né? Porque até o terceiro ano as crianças não podem repetir de ano. Então, assim, ele passou por uma série de situações bem ruins, e eu, como não tinha experiência nisso também, fiquei muito perdida, né? Até que eu falei, não, ele é fluente no inglês, ele é fluente no português, ele só não é fluente e não sabe a escrita e a leitura. Então, ele vai ter que desenvolver essas capacidades, né? E na escola não está dando certo, então vamos fazer o homeschooling. A gente estava, na época, considerando morar de novo nos Estados Unidos. Então, eu pensei, eu vou tirar eles da escola. Tirei os dois da escola. O meu mais velho, nessa época, já tinha ganhado uma bolsa para fazer faculdade nos Estados Unidos. Ele tinha com 16 anos, ele já estava morando fora, então só tinha esses dois na escola. Eu tirei eles da escola e comecei a lecionar em casa. Na verdade, nunca fui professora deles, porque o que eu fazia era coordenar o ensino deles com ferramentas que a gente tinha, plataformas que a gente tinha online. Então, eu fui buscar tudo lá nos Estados Unidos, que já é muito antigo no homeschooling, né? Lá eles fazem há décadas o homeschooling e tem um índice de sucesso muito grande. Até na universidade do meu filho, os melhores alunos eram alunos que tinham vindo de homeschooling, e isso foi um grande incentivo para mim. Que lá, quando eu morava lá, eu era muito contra. Eu não era contra, mas eu torcia o nariz para o homeschooling. Eu achava que não era uma coisa legal, né? Até eu precisar e conhecer. Bom, então eu comecei a ensinar em casa o inglês e o português através dessas plataformas, né? Então ele começou a fazer matérias de matemática, inglês, ciências para a idade dele, né? O que tinha, tudo em inglês, né? E ele foi se desenvolvendo muito bem, muito melhor do que na escola, né? Em casa, eles sempre falaram inglês entre eles. Os filmes, jogos, mesmo vindo para o Brasil, eles continuaram a comunicação entre irmãos em inglês. E aí a gente estimulou muito isso também para que não se perdesse. Como a gente assistia um filme, ou ia colocar um filme para eles em inglês. Jogos, a escola bilíngue, né? Então, eu, na época, não tinha condições de pagar uma escola bilíngue. Foi aí que eu fui para a faculdade, fui estudar novamente para poder ser professora e ter bolsa para os meus filhos poderem estudar numa escola bilíngue. Então, muitos sacrifícios foram feitos, não foi uma coisa fácil, tá?
Mas a gente fez esses sacrifícios e eles e eles não perderam o inglês. O mais novo, que na verdade veio para cá muito bebê ainda, né? Foi como se ele tivesse continuado a morar lá. O inglês dele é fluente tanto quanto dos irmãos. E o português foi fácil para a gente manter, porque é a minha língua e do meu marido materna, né? Então, e os amigos na rua, os amigos da igreja, da escola, também, muitos, a maioria brasileiros, né? Então, assim que a gente manteve as duas línguas. Muito legal. São experiências das mais diversas, né? Você consegue se colocar em várias posições, em vários pontos de vista, mas em todos eles você sempre priorizou essa sequência do bilinguismo, essa insistência, né? Essa persistência que eu acho que é o fundamental. Você teve vários momentos em que podia, não, vou desistir, está difícil, estão me incentivando a não fazer, mas você e seu esposo tiveram essa inteligência mesmo de seguir adiante, de escolher o bilinguismo em benefício dos filhos, né, em prol dos filhos, e hoje vocês já colhem vários frutos, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é esse momento da vida em que você já pode ver já pode colher os frutos, já pode ver os seus filhos voando por aí, e saber que foi motivado por essa decisão, por essa insistência, por essa persistência e sacrifício, como você falou, e hoje os seus filhos já totalmente, com a linguagem totalmente adquirida, e eles também conseguindo novas oportunidades por causa disso. Sim, bom, primeiro só reforçando uma coisa que eu talvez não tenha dito completamente, eu tive fonoaudióloga que foi contra, né, uma escola bem cara, bem importante na região que a gente morava, também contra, né, mas eu não tomei essa decisão sozinha, eu só fui buscar, então, quem pensasse como eu, né, quem pudesse dizer, não, você está certo. Então, eu fui atrás de um neurologista pediatra respeitado, né, uma pessoa que tivesse uma posição que pudesse me dar esse conforto, porque para a mãe é muito difícil você tomar essa decisão sozinha, né? Então eu achei esse neuropediatra, que é um dos melhores de São Paulo, e quando contei para ele a história, ele disse, de jeito nenhum, continua ensinando para o teu filho outra língua, isso não vai atrapalhar, pelo contrário, isso vai ajudar ele a desenvolver mais a plasticidade do cérebro dele, que precisa muito porque o distúrbio de linguagem não tem cura. Então, mas o nosso cérebro ele é plástico, mas ele acha outros como administrar, né? Exatamente. Então ele acha outros caminhos, né, para o desenvolvimento do seu filho seja o mais normal possível. Então, sim, continue. Então eu fui atrás de pessoas que pudessem apoiar nessa minha ideia, inclusive do homeschooling. E encontrei, então, esse grupo de apoio, né? Fiz um acompanhamento multidisciplinar com ele, para que ele pudesse se desenvolver o máximo possível com uma fonoaudióloga que estivesse na mesma linha de pensamento que a gente. Então, teve muito trabalho, tá? Mas a gente, como você falou, os frutos são muito bons, né? É uma alegria muito grande hoje. Eu estou com o meu mais velho com 22 anos, o meu filho do meio com 16, e o mais novo tem 13 anos, né? O Johan, o Kyle e o Jacob. O Johan veio para o Brasil com 11, voltou para os Estados Unidos com 16. Por quê? Ele, quando tinha 13, 14 anos, ele queria muito fazer a faculdade, quando estivesse na época, nos Estados Unidos. Ele sofreu muito bullying, porque quando ele veio para o Brasil, como eu disse, ele falava o português errado. Mesmo estando em escola internacional, escola bilíngue, as crianças riam, porque ele não sabia falar bem, porque ele era brasileiro, entre aspas, né? Ele nasceu lá, mas ele era filho de brasileiros, ele não tinha sotaque para falar, mas ele falava errado. Então, as crianças riam, né? Ele teve muita dificuldade. Ele não era bom aluno na escola, porque a autoestima dele era baixa, então ele não estudava. Até que eu senti que ele tinha que mudar de escola, por conta dessa questão do bullying. Eu trabalhava nessa escola, e isso, para mim, ia significar uma coisa bem difícil, até com a direção da escola. Dizer, olha, estou tirando meu filho daí. E ele fez um vestibulinho, foi para uma escola... Ele fez um vestibulinho para um ETEC,
em São Paulo para fazer o ensino médio. Uhum. Então, quando ele saiu da escola, foi uma época também que ele espichou, ele era gordinho, pequenininho, ele espichou, cresceu, ficou com 1,90 m, sabe? Ganhou Uhum. um corpo diferente, a autoestima dele aumentou, e ele começou a estudar muito, ele mudou, assim, da água para o vinho ali, sabe? Uhum. E ele ficou com aquele foco de querer ir embora, porque ele tinha tido experiências ruins aqui, então ele queria, com essa questão da escola, né, do bullying, que a gente vê hoje, acontece muito ainda, e ele Sim. queria ir embora. Né, ele queria ir embora e eu falei, bom, eu não vou pagar para você estudar numa universidade fora. Se você quer, você vai ter que estudar e conseguir bolsa. Mas Uhum. achando que ele não ia conseguir, até porque ele não tinha esse perfil tão estudioso. Ele era Uhum. muito inteligente, porque o que ele conseguia passar nunca foi em recuperação, mas porque ele era inteligente, mas não era de estudar, de tirar Uhum. B, né? Às vezes C. Então, ele começou a estudar e ser o melhor aluno da classe dele, foi representante de turma, começou a ganhar autoestima. Nessa época, eu mudei as crianças para uma escola internacional. Fui trabalhar nessa outra Uhum. escola, porque eu não estava muito satisfeita com o problema que eu estava tendo com o meu mais novo, né? Uhum. Para que isso não se E repetisse com os outros. isso. E aí o mais velho, então, saiu dessa escola da CETEC e foi estudar nessa escola internacional porque eles tinham um programa voltado para quem queria ser universitário nos Estados Unidos. Então, eles tinham um programa do SAT, que é como se fosse o vestibular americano, né? Então, ele foi estudar nessa escola. E foi muito bom para ele, muito bom para ele. Resumindo, ele acabou criando um teorema de matemática com fórmulas, pediu para apresentar isso na USP. Eu acompanhei ele, mesmo sendo professora de matemática, não tinha entendido muito bem o raciocínio dele, porque eu dava aula, como eu falei, eu fiz 1 ano de licenciatura em Uhum. matemática, então não me considero matemática, e ele estava já no segundo ano, nessa época, no segundo ano do ensino médio. Esse doutor de matemática da USP foi muito querido, recebeu ele fez uma apresentação linda, falou, olha, linda a sua apresentação, o seu empenho para a sua idade, muito Uhum. espetacular, mas esses 2 mundos da matemática que você colocou aí, fazendo essa relação, não se conversam. E meu filho saiu de lá meio chateado e falou, mãe, ele está errado. Né? E eu disse, sim, o doutor da USP está errado. Né? Mas foi muito bacana, porque umas 2 semanas depois esse homem mandou um e-mail para ele, disse que ele estava certo, né? Porque aquela Uhum. não era a área dele específica, desse Sim. de matemática, e ele estava certo, que tinha achado muito bacana a pesquisa dele e que queria muito que ele voltasse lá depois das festas de Natal e Ano Novo. Então, eu acho que foi em outubro, isso mais ou menos, né? Quando esse doutor de matemática falou isso para ele, ele disse também, olha, mas nós não trabalhamos com bolsa aqui no Brasil para quem não fez o Enem vestibular. Você vai ter que fazer de qualquer jeito, não existe... A gente não vai ter como te ajudar Tem o muito, né? atalho, né? Porque o que ele pensou foi em fazer uma graduação sanduíche, o meu filho. Ele pensou, Uhum. eu começo 1 ano na USP e aí vou para os Estados Unidos, né? Sim. Porque aí tem bolsa para, né? Então ele falou isso e aí então começamos a procurar outros caminhos. Aí até eu entrei na história e falei, não, vamos achar então um jeito de ver nos Estados Unidos. Como ele era fluente no inglês, então ele aplicou, conversamos com uma amiga que trabalhava na Universidade do Texas, que muito gentilmente levou o teorema dele de matemática para a direção da Universidade do Texas. Eles ligaram para ele, fizeram uma entrevista. Ele teve que fazer o SAT, tá? A prova. Na verdade, não foi o SAT, foi uma outra prova que é compatível que eles fazem no Texas, no estado do Texas. E foi aceito, não só aceito na universidade, como ele ganhou bolsa de 100% por todo o período da universidade, Uhum. com inclusão de alimentação e moradia. Livros, Legal. tudo pago. Foi uma bênção, né? Foi muito bom. Sim. Ele foi para lá depois de 2 anos que ele foi com 16, né? Depois de 2 anos ele acabou fazendo um serviço voluntário. Ele trancou a faculdade, foi morar em Boston, fez um trabalho voluntário para a igreja que a gente frequenta e ficou lá 2 anos ajudando, inclusive ensinando inglês para os brasileiros de Boston, de Uhum. Massachusetts, de toda aquela região, que tem muito brasileiro que mora ali e que não fala nada de inglês. Então, eles fizeram um trabalho comunitário bem forte lá, de ensino da Uhum. língua, da cultura, né? Foi Legal. muito, muito, muito legal para ele. Ele voltou no meio quando começou a pandemia, né? E
fez um ano do estudo da universidade aqui de casa. Uhum. Agora a universidade obrigou o retorno, né? Porque agora já está quase todo mundo vacinado lá, então agora as aulas como a engenharia tem que ser presencial. Então essa semana ele voltou para os Estados Unidos, né? Uhum. E agora sozinho, né? Morando sozinho, com todos os custos pagos pela universidade, é uma maravilha. Sim. O meu filho do meio, porque também é fluente nas duas línguas e estudava em casa o homeschooling, a gente usava uma plataforma de uma universidade para ele fazer o ensino desde o 7º ano até o ensino médio que ele estava cursando, né? Uhum. Ele conseguiu, ainda não a mesma bolsa que o irmão mais velho, mas ele conseguiu os 2 primeiros anos da universidade com bolsa. Esses 2 primeiros anos ele é combinado o ensino médio com a universidade. Uhum. Na verdade, são poucas classes do ensino médio, uma, 2 classes, e o restante é da universidade, né? E é no campus da universidade. No caso dele, como é o início, os 2 primeiros anos, você não tem que escolher nem qual curso você vai querer fazer, né? Qual profissão você vai querer ter, Uhum. eles deixam que seja feito 100% em casa, online, tá? Então, ele está fazendo assim, ele mas em breve vai estar indo para fazer presencial. Uhum. E o mais novo, nossa, ele era um menino muito, assim, ele sofreu muito até a gente descobrir o problema do distúrbio de linguagem, né? Que é uma coisa genética, nada tem a ver com bilinguismo. Uhum. E ele hoje tem 13 anos, é um menino brilhante, inteligentíssimo, só tira nota alta, inclusive em linguagem, tanto no inglês quanto no português. Uhum. Ele assim, é um Vai menino seguir os muito... passos dos irmãos. ele já sabe tudo de mercado financeiro, ele adora matemática, que é onde ele tem um dom realmente grande, como o irmão mais velho também. Aliás, os 3 gostam muito da matemática. Então é isso, assim, a linguagem abriu portas para eles, o bilinguismo abriu portas para eles, que se a gente não tivesse sido persistente, não teriam surgido, né? Então, se a gente tivesse desanimado de ensinar eles, tanto o português quanto o inglês foram essenciais para as conquistas que eles estão tendo agora, né? A gente está hoje celebrando muitos anos de luta, né? Porque a gente falando assim, essa retrospectiva rápida, né? Parece uma coisa fácil, mas não é. Então, só quem está lá no dia a dia sabe a luta diária, o esforço diário. Você ser chamado numa reunião de pais e o professor, o diretor da escola, o pedagogo, dizer para você que você está fazendo tudo errado, que você não deve ensinar mais uma língua para o teu filho. A gente viveu dos 2 lados, isso lá e aqui. É duro, né? Assim como foi com o homeschooling também. Nossa, quantas críticas, né? E hoje as pessoas veem os frutos dessas... A gente, quando é pai, a gente sente o que é melhor para o nosso filho. Então, quando a gente tem aquele sentimento, né? A gente tem que seguir aquilo, segurar, sabe, com toda a força que a gente tem, aquela decisão que a gente tomou, que a gente sentiu que era correta, e ir em frente, e fechar os ouvidos para o que vão falar no caminho, porque vão falar muito. Com certeza, porque as críticas vêm. Quando vierem as histórias de sucesso, as pessoas, poxa, você estava certa, né? Então, bem que não te ouvi, né? Verdade. Ou então tem os que dizem que é sorte, né? Olha só, mas que sorte você tem. Mas não viu quanto a pessoa estava lá suando, passando trabalho. Exato. Quando meu filho saiu dessa escola canadense, e foi para essa escola que é pública, né? Era uma ETEC do governo. A dona da escola ela falou: como que você está fazendo esse absurdo? Você está fazendo um retrocesso para o seu filho? Essa é uma escola que custa R$4.000 na época, né? Hoje é mais. E você está abrindo mão disso para botar ele numa escola pública. Mas eu tive um sentimento, e meu marido, forte, de que ele tinha que sair daquele ambiente de bullying que ele estava vivendo. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Permitiu que ele florescesse num outro ambiente. Quando elas me disseram que meu filho mais novo tinha que repetir de ano, ele estava no 1º ano. Ele terminou o 1º ano, não conseguiu ser alfabetizado, e elas disseram que ele tem que fazer de novo. Eu e meu marido sentimos forte que não era para repetir, que ele tinha que continuar. Mas elas insistiram. E eu não fui forte. Eu disse, então tá. Eu fui, inclusive,
pegar firme com meu marido, não, a gente tem que ouvir a escola, a gente tem que ouvir, eles têm conhecimento, experiência, vamos ouvir. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque quando ele mudou de escola para aquela outra escola internacional, ele teve que pular do primeiro ano para o terceiro ano, porque a diretoria de ensino, ela não aceita que uma criança até o terceiro ano repita de série. Então, no cadastro da diretoria de ensino, ele estava como se estivesse no segundo ano. A escola colocou no primeiro, mas no cadastro da diretoria de ensino ele estava... Então, isso causou a gente... Mas talvez tenha resultado, por isso a gente acabou fazendo homeschooling, porque foi tão traumática a experiência, ele ficou tão mal, que eu falei, chega, eles não vão mais interferir na vida do meu filho, e eu tirei meu filho da escola, e então a gente tomou decisões. Mas o que eu estou falando isso só para dizer, os pais, quando sentem que tem que tomar uma decisão para o filho, os pais que realmente são bons pais, que se esforçam, estão interessados no bem-estar do filho. Presta atenção nas necessidades dos filhos, né? Porque às vezes é fácil, deixa na escola, passa o dia inteiro. A gente sabe, todo mundo trabalha, é difícil, ser pai, ser mãe é muito difícil. Mas, assim, eu estou recente nesse universo e eu acho difícil. A gente se depara com cada decisão para tomar, e quando é bebê é mais fácil, depois quando ficam grandes vai dificultando mais. Só que tem um certo instinto ali que fala mais alto, né? O instinto materno, o instinto paterno fala mais alto. E os pais, no fim das contas, eles precisam ser... Eu sou professora, mas eu acredito que a decisão final tem que vir dos pais, porque eles que conhecem o filho, eles que convivem, lidam com ele, então a decisão final cabe aos pais. É lógico que a gente vai conversar com o professor sabe muito, porque ele está ali no dia a dia com o nosso filho, momentos que a gente não está. Ele compartilha com nós, por exemplo, eu nunca notei em casa a dificuldade do meu filho de me entender. Todos os comandos, tudo que a gente conversava, ele entendia. Mas num ambiente de barulho da escola, quando você tem um distúrbio de linguagem, a sua percepção, o seu entendimento é diferente. Então, eu não tinha essa visão. Foi, inclusive, uma professora, não professora dele de classe, a dele de classe disse que tinha desistido dele, porque tudo que ela pedia para ele fazer, nada ele fazia. E ele é um menino muito bom, muito respeitoso, um menino maravilhoso. Então, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, porque aquilo não era uma característica dele. Né? Mas uma professora que ficava no recreio, que observava as crianças brincando, ela viu que toda vez que chamava ele não respondia. E ela pediu para eu checar se ele não estava com problema de audição. E foi aí que a gente descobriu que, na verdade, nada tem a ver com a audição, o distúrbio de linguagem, né? É como o cérebro processa a informação. Mas num ambiente de barulho, que não era um ambiente que a gente tinha em casa, é que ela percebeu. Então, é lógico que a gente vai conversar com os professores, não com todos, né? Nesse caso, foi a professora que ficava no recreio, né? Então, a gente vai conversar com os professores, a gente vai valorizar o trabalho deles, que é muito importante, né? Meus filhos continuam tendo professores, eles só estão estudando num ambiente de casa, mas eles continuam tendo professores, eu valorizo muito a categoria, eu sou professora, né? Não estou lecionando mais, mas é a minha formação também. Então, assim, a gente sempre tem que ouvir, né, a todo mundo, e dessas coisas que a gente escuta, a gente fazer uma seleção. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, né? E segue o nosso coração. Se a gente está com um objetivo real, verdadeiro, de ajudar o nosso filho, não é o objetivo de, o que é mais fácil para mim, então eu vou dar para o meu filho, né? Não isso. Mas se a gente tem o objetivo de fazer com que ele realmente cresça e se desenvolva no melhor, a gente tem que seguir aquela vozinha, né? Aquele sentimento no coração, aquela vozinha. Porque realmente é o que eu percebi nesses 22 anos de mãe, foi o que ajudou muito, né, na criação dos meus filhos. E hoje, graças a Deus, eu tenho visto... ainda tem muito pela frente, eu ainda tenho um filho de 13 anos, eu ainda tenho um de 16 que ainda começou a faculdade essa semana, né? Ele começou segunda-feira a faculdade, então é uma alegria muito grande. Oi? Começou cedo? Então, ele entrou nesse mesmo programa do irmão mais velho, ele conseguiu esse mesmo programa da Universidade do Texas e ele começou a faculdade nessa segunda-feira, junto com algumas matérias do ensino médio que ele não terminou, mas tudo é um programa da Universidade do Texas, né? Não é um programa nosso de casa, da Universidade do Texas. E em breve ele vai embora fazer presencial lá na universidade.
Mas, assim, esses frutos vieram disso, né? De decisões pensando nos filhos, prestando atenção no que a gente conhece deles, que ninguém conhece eles melhor do que a gente, selecionando o que as pessoas falam, né? Se a gente está fazendo bilinguismo, vão ter críticas, vão ter pessoas que vão elogiar, se apega naquilo que reforça o sentimento inicial que você teve do que é bom para o teu filho. E aquilo que não é, deixa de lado, não dá atenção, porque um dia o mundo dá a volta que tem que dar e sim. o resultado que isso vai trazer para a tua família. Muito bom. E que mensagem você deixaria para as pessoas que estão assistindo, para os pais que estão começando no bilinguismo, que estão em dúvida, que estão perdidos? Que mensagem você deixaria para eles? Não desista. Não é fácil, mas vale muito a pena. É o que eu diria para eles. Ótimo, ótimo. Adorei, eu adorei a nossa conversa, eu adorei as tuas histórias, desde lá do seu marido, daquela infelicidade da época, né, dele não ter podido crescer bilíngue e como isso influenciou depois a decisão de vocês de insistirem no bilinguismo com os filhos, e todas essas histórias de sucesso, cada filho um sucesso e uma alegria para os pais, e graças a essas decisões bem pensadas, essa série de por mais que hajam dificuldades, hajam pedras no caminho, mas a gente, né, vocês tiveram essa sabedoria de seguir em frente, de buscar a melhor alternativa, e hoje estão aí felizes colhendo os resultados, e isso é muito inspirador, né? Inspirador para mim, inspirador para as pessoas que vão assistir, e eu só tenho a agradecer por ter compartilhado conosco essas experiências e essas mensagens tão bonitas. Parabéns por essa trajetória, por se esforçar tanto, né? A gente sabe que todo mundo quer o melhor para o seu filho, a maioria dos pais querem o que é melhor para o seu filho, mas às vezes falta aquele empurrãozinho a mais, aquela determinação extra para dar mais um passo, para correr mais, e às vezes as pessoas acabam se perdendo, ouvindo maus conselhos, mas no seu caso, e eu acho que isso serve de inspiração para todos nós, né? De escutar o seu coração, de buscar mais informações. Às vezes aquela primeira informação não é a mais adequada, vamos atrás de outras informações, vamos buscar outras fontes e vamos fazer o que é certo, e coragem e ânimo para avançar, porque, como você diz, não é fácil, mas a longo prazo é totalmente recompensador. Sim, sim, muito, muito. Eu sou muito grata a Deus, porque também foi a minha fonte de força, né, nos momentos que foram difíceis, e meu marido e a unidade familiar, ela dá um suporte muito grande para quem não tem esse elo, às vezes, com um parceiro, mas tem a mãe e os filhos. Ninguém tem uma conexão maior do que mãe e filhos, né? Ou se é só o pai que está com os filhos, também desenvolva essa conexão. Eu acho que é possível para todas as crianças. A gente hoje tem na internet muito material, muita coisa que ou é muito baratinha ou é de graça, que a gente pode estar inserindo eles em outras línguas. A televisão, no lugar dos desenhos que a gente, né, os programas e tudo, a gente pode entrar no YouTube, tem vários canais falando sobre cultura de outros países, pessoas brasileiras que moram em outros países, línguas, né? Quantas pessoas hoje em dia trazendo de fora ou ensinando, como você que ensina também, que leciona, né, o francês. Quantas oportunidades que a gente pode estar inserindo no mundo dos nossos filhos para aumentar, né, a capacidade deles e aumentar também as chances deles serem bem-sucedidos quando crescerem. Nunca a gente deve perder uma oportunidade. E eu acho que mais do que nunca, hoje, o momento que a gente está vivendo, oferece essas oportunidades gratuitamente, às vezes, né, na maioria das vezes, para os nossos filhos. Então, não é desculpa,
Dá trabalho, mas é muito gostoso também, o caminho é muito gostoso, ver eles falando uma outra língua é muito, muito, assim, traz muita felicidade. Vi as mães dos meus alunos que ficavam realizadas, elas não entendiam o que os filhos estavam falando, porque elas não falavam inglês, mas ficavam realizadas de ver. Ou então, a gente viajou para a Disney, quem fez toda a comunicação no avião, no aeroporto, no hotel, foi meu filho de 5 anos, né? Era muito legal. É ótimo. Então, aproveitem a primeira infância das crianças, que é quando o cérebro está a 1000 por hora, né? Para esponjinha, a linguagem disponível. Ela é absorvida como um vocabulário grande, né? Você não está limitando o seu filho apresentando uma nova língua, você está expandindo, né? Então, assim, realmente eu acho que todo pai deveria fazer. Todo pai deveria inserir esse mundo bilíngue para o filho, para os seus filhos. Isso aí, eu concordo 100%. Obrigada, Lívia. Muito obrigada por ter... Foi todo meu, foi uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha vida. Eu realmente amo esse assunto e é muito bom poder estar dividindo isso. A gente dividir sempre é uma alegria muito grande, né? Poder compartilhar as experiências e o que precisarem, eu estou aqui. Quem quiser tirar dúvidas, me procurar. Eu tenho a página do Homeschooling Paraná, né? Pode dar o seu Instagram, suas redes sociais. A gente vai deixar aqui no... Eu não sou maravilhosa, assim, nisso, não, porque meu foco ainda é meus filhos, tá? Mas o Instagram eu não tenho para o Homeschooling Paraná ainda. A gente vai criar, não sei se eu ainda consigo administrar 2 coisas, mas eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Tatiana Plaster Cruz, né? @Tatiana Plaster Cruz, é dia a dia by Tati, entre parênteses by Tati, né? Então vocês podem me achar lá, podem fazer perguntas, o que quiserem saber, à disposição, sempre querendo ajudar, tá bom? E foi um prazer muito grande, Aline, muito bonito o seu trabalho. Eu espero que você faça realmente muitas lives com pessoas que viveram isso e possa ajudar, muitas entrevistas, né? E possa ajudar os pais que estão tímidos sobre o assunto a entenderem a importância desse mundo bilíngue para os seus filhos. Muito obrigada, Tati. Obrigada mesmo, de coração. E tudo de bom para ti, para tua família, para os teus filhos e para o pessoal, para os teus seguidores, pessoal do Homeschooling Paraná. E boa sorte para todos nós e seguimos firmes com os nossos propósitos, com as nossas ideias e passando adiante um pouquinho que a gente conhece, o que nós temos para oferecer, para ajudar mesmo as pessoas que estão em dúvida, estão precisando. Eu que agradeço. Muito obrigada, Aline. Obrigada a você.